A gordura, gente, ela não é um órgão morto, ela produz hormônios. Gordura produz hormônios. Só que são hormônios que nos levam a continuar gordo e ficar cada dia mais gordo. E hormônios quase todos com característica inflamatória. Seja muito bem-vindo a mais um Tardes Responde. Todas as quintas e terças eu estou aqui às 8 horas ao vivo fazendo lives sobre temas que vão ajudar você que tem algum problema autoimune a ficar mais perto da remissão, ou seja, deixar a sua doença autoimune inativa, silenciada. A pessoa perguntou, se entrar em remissão, a tireoide volta a funcionar sem medicamento? Independente da autoimune, se é na tireoide ou qualquer órgão que seja atacado, dependendo do grau de lesão que você tem, que a autoimune causou de dano nesse órgão, pode ser que ele não volte a adquirir a função. Por exemplo, a tireoide, dependendo do grau de lesão tireoidiana que foi causada, ela não volta a produzir mais hormônios tireoidianos de forma suficiente, tá? Então, depende do grau de lesão que ela sofreu, tá? Da tireoide. É possível, já vi pessoas que conseguiram parar de tomar os hormônios, né? A tiroxina, levotiroxina, mas depende do grau de lesão que foi instalado, tá? Qual a diferença entre alergia e intolerância alimentar? Vou explicar, porque isso é uma outra coisa que se torna uma dúvida muito frequente, tá? A alergia é mais fácil de identificar. A gente já faz os exames relacionados à IgE e é mais simples de identificar e normalmente não são reversíveis. Então, só que apenas 1 a 2% dos problemas relacionados a alimentos são alergias. E as alergias são realmente o que nós chamamos de reação imediata. Então, por exemplo, você já deve ter conhecido alguém que tem uma alergia a camarão, por exemplo. Se essa pessoa comer camarão, imediatamente ela vai apresentar sinais, né? Vai apresentar sintomas ali da alergia àquele alimento. No caso, o camarão, ela vai ter edema de glote, vai começar a ficar vermelha, né? Ela vai, talvez, até precisar ir para o hospital, né? É uma reação imediata a um alimento, mas corresponde a apenas 1 a 2% dos problemas alimentares. E tem teste, é muito simples da gente fazer esses exames sanguíneos mesmo para detectar. É fácil, é acessível e é mais conhecido pelos médicos. Então, às vezes, se você for em algum médico pedindo para testar alergia alimentar a determinados alimentos, ele vai saber solicitar. As intolerâncias, elas não são mediadas por sistema imune, não tem nada a ver com o sistema imune, a intolerância alimentar. É uma incapacidade enzimática. Por exemplo, a intolerância à lactose. Você produz pouco ou não produz uma enzima que é capaz de quebrar aquele alimento, de fazer com que você consiga digerir aquele alimento, no caso a lactose, tá? E tem o que a gente chama de alergias tardias, que o nome mais correto seria hipersensibilidade alimentar. E esse sim é o grande problema da maioria das pessoas com problemas autoimunes, porque as hipersensibilidades alimentares, diferente das intolerâncias, elas são imunomediadas, então elas têm relação com o seu sistema imune. E o que acontece? Isso tem total a ver com o intestino. Se você tem um intestino disbiótico, hiperpermeável, se o seu sistema imune não está funcionando como deveria, você vai ficar mais suscetível a ter essas hipersensibilidades alimentares. E no caso das hipersensibilidades, elas são modificáveis, tá? Então, isso quer dizer que você pode ter uma hipersensibilidade alimentar hoje e fazendo uma dieta de exclusão, você não ter mais uma hipersensibilidade alimentar, né? Então, isso é bem comum e dependendo do grau que a pessoa tem da gravidade que ela está com relação à autoimune dela, ela acaba passando mal com muitos alimentos, e isso tem muito a ver com o intestino, né? Só que essas hipersensibilidades são totalmente reversíveis, né? Ela consegue, através de dietas de exclusão, protocolos de exclusão. O que é isso? É ficar
um período de 45, 60, 90, 120 dias sem ingerir alguns grupos alimentares para que ela perca essa hipersensibilidade alimentar, tá? Então, não usem mais os termos alergia, intolerância e hipersensibilidade alimentar de forma errada, porque tem diferença. O grande parte dos nossos problemas com relação a alimentos são hipersensibilidades e não alergias. Alergia é 1, 2%, tá? Tudo bom? Gostaria de saber sobre homocisteína alta e Hashimoto. Tem alguma ligação? Deixa eu falar sobre homocisteína, que é um exame de sangue que hoje está ficando mais popular, né? Mas é um exame que a medicina convencional acaba usando mais para paciente cardíaco do que paciente em geral. E de que forma que a homocisteína elevada altera a sua autoimune, contribui negativamente para a sua autoimune? Né? A pessoa que perguntou sobre tireoide, mas vou falar aqui sobre autoimune em geral. A homocisteína elevada, ela tem muita relação com o déficit de vitaminas B6, B9 e B12, tá? Ela é até considerada um dos marcadores, uma das formas de avaliar esse déficit, tá? Mas o que acontece? A homocisteína, ela é um encurtador de telômeros. Os telômeros são estruturas dos nossos cromossomos. Então, os nossos cromossomos é como se fosse um X. E eles têm pernas compridas. E o envelhecimento celular, o envelhecimento do corpo, tem tudo a ver com o tamanho dessas perninhas, tá? Então, o que a gente não quer que aconteça dentro de nós é que essas perninhas fiquem curtas mais cedo do que deveria, porque elas vão encurtar, isso é fato, faz parte do nosso processo de envelhecimento natural. Mas lembre-se que a gente tem uma diferença entre idade biológica e cronológica, né? Nós podemos envelhecer mais lentamente ou mais velozmente do que está escrito lá na nossa certidão de nascimento. Então, a homocisteína elevada, se você está com essa homocisteína cronicamente elevada, você está encurtando a perninha do seu telômero. E quanto mais curto ela tiver, mais velho você está. Né? Quando eu falo velho, não é só a aparência, são suas células, é como o seu corpo está se comportando, tá? E esse envelhecimento celular, ele é acelerado por uma doença crônica, é acelerado por um problema autoimune, tá bom? Então, entrar em remissão, buscar a remissão do seu problema autoimune, você ataca a autoimune em si e você ataca todo o resto. Porque se você está com a autoimune ativa, você está envelhecendo de forma mais acelerada. Tá? E isso está comprometendo todas as suas funções celulares, né? Está ficando mais lento do que deveria. Então, essa homocisteína elevada está encurtando seus telômeros e tem muito a ver com deficiências de vitaminas do complexo B. E essas vitaminas do complexo B, elas também são importantes para fazer um processo que a gente chama de metilação de DNA. Metilação de DNA é importante para silenciar genes. Lembra que eu sempre falo que genética não é destino, né? Então, nós temos características, nós temos genes, sequências genéticas, características, né? E nós podemos ter predisposições genéticas, claro. Agora, o que vai fazer? Eu posso silenciar, deixar esse gene quietinho, adormecido, ou eu posso manifestá-lo. Então, se você tem um problema autoimune e você tem uma característica genética, você tem genes relacionados a maior inflamação, por exemplo, a maior dificuldade de detoxificação, ou seja, de seu fígado colocar para fora coisas ruins que a gente tem que pôr todos os dias. Se você tem déficit dessas vitaminas, você não está fornecendo nutriente importante para fazer esse silenciamento. E aí, o seu problema, essa característica, né, genética, se manifesta. Então, você manifesta características inflamatórias, manifesta características que te deixa com menor capacidade de detoxificar, né? Agora, se você fornece nutrientes que vão fazer essa metilação de DNA, você deixa silenciado. Você deixa esse processo quietinho, tá? Então, por isso que, caramba, tudo é nutriente. Tudo é nutriente. Não tem como a gente fugir disso. Todos os processos celulares são nutriente dependente. Então, quando você pensa em remissão, e quando a gente pensa
em nutrição e medicina integrativa, né? A palavra ortomolecular, o que é? O equilíbrio da molécula. Não existe remissão sem equilíbrio da molécula, tá? Então, é isso que você deve buscar a todo custo, equilibrar o seu corpo. A Geina comentou aqui de um medicamento que é muito utilizado na osteoporose, né? Acredito que ela deve estar usando, está na menopausa. Qual o melhor tratamento e suplementação nesse caso? Inclusive, isso é uma pergunta bem comum, né? Associação. Quer ver? Tem até uma pergunta aqui que fizeram. Medo de fazer dieta e emagrecer, sou só pele. A pessoa escreveu. Então, se você está com uma autoimune ativa, consequentemente você está inflamado. Você está com estresse oxidativo, com o seu potencial inflamatório lá em cima, com a sua inflamação lá em cima. Isso vai elevar cortisol, que é um hormônio do estresse, vai produzir uma série de citocinas inflamatórias que são antagônicas ao crescimento muscular, tá? Então, se você está muito magro, o que você precisa fazer é ter uma alimentação anti-inflamatória para reduzir essa inflamação, correr atrás dessa remissão, para que o seu corpo entre numa estabilidade, que ele pare de queimar músculo. Então, às vezes, isso é muito comum, tá? E eu já vou fazer o gancho com a osteoporose, tá? Gente, pensa, se a gente agir desse jeito, a gente está agindo igual a medicina convencional, medicina ortodoxa, tratando sintoma. Então, se vem alguém que está buscando, tem autoimune, está muito magro e quer voltar a ganhar massa muscular, quer recuperar esse excesso de peso perdido, o primeiro passo é fazer um treinamento de força, puxar peso. Segundo, fazer uma alimentação anti-inflamatória, sim, uma dieta que te leve para a remissão, porque se você não controla isso, se sua autoimune está ativa, tudo bagunçado, você está produzindo citocina inflamatória que está comendo o seu músculo. Não tem o que você coma que vai reverter isso. Você precisa controlar a inflamação. Então, se você está muito magro, você tem que fazer dieta, sim. Uma dieta anti-inflamatória, sim. Não tem como remediar essa falta de massa muscular. A gente tem que agir na causa. O que está comendo o seu músculo? Sua inflamação. E no caso da massa óssea, mesma coisa. Sarcopenia e osteopenia, osteoporose, estão intimamente ligados. Perda de massa óssea está ligada à perda de massa muscular. As coisas constantemente andam juntas. Então, se você tem perda de massa óssea, não é tomar cálcio, não é tomar esses medicamentos aí utilizados pela medicina convencional que vai trazer o seu osso de volta. E sim, a gente fabrica osso. Osteoporose é reversível, porque eu já vi isso e mais de uma vez. É reversível, tá? E não é tomando esse medicamento aí que você vai reverter, não. É indo para academia, é fazendo exercício, é tendo uma alimentação alcalina. Falei sobre isso essa semana, dieta alcalina. Porque o cálcio é um mineral alcalinizante. Então, se você tem uma dieta acidificante, seu corpo vai puxar cálcio do seu osso com o intuito de alcalinizar o pH sanguíneo. E você vai perder o mineral que estava armazenado no seu osso na tentativa de equilibrar o pH sanguíneo. Gente, tudo é alimentação. E se você está inflamado, você está buscando, né? Se você tem uma autoimune, você está inflamado. Se você tem uma autoimune ativa. E isso está consumindo o seu osso. Então, o caminho, Gena, não é tomar esse tipo de medicamento, né? Andrenolato. E sim, esse talvez seja o caminho não mais curto, porque ele não vai resolver. Veja se as pessoas que tomam esse medicamento reverteram a osteoporose. Me conta um caso de alguém que reverteu. Eu não conheço. Eu conheço os casos de pessoas que reverteram mudando o estilo de vida, tá? E isso é extremamente debilitante. Vai fazer muita diferença. Pri, Léo, CrossFit é uma boa atividade para quem tem autoimune? Sim, por que não? Atividade física de força. Atividade física de força é um treinamento concorrente, na verdade, né? O que é um treinamento concorrente? Onde você tem os dois estilos de exercício em um só, força e metabólico, aeróbio, né? Então, é bom sim, porque vai estimular todas essas capacidades analgésicas, atividade física, né? Analgésicas, anti-inflamatórias,
faz bem para a mente, conserva esse músculo, conserva esse osso, né? Então, se é o que você gosta de fazer, faça. Lógico, se você tiver alguma limitação física, igual a qualquer pessoa, você tem que fazer de acordo com essa limitação física, né? E aí, ter um bom coach, né, um bom treinador para te ajudar com isso, mas é sim uma boa atividade física. Carol, mas CrossFit tem que tomar muito cuidado, pode lesionar. Carol, na verdade, isso é um mito, tá? Eu vou defender aqui. Eu estou lesionada, mas eu estou com um probleminha, não vou dizer que é uma lesão, mas pratiquei 6 anos sem me machucar, tá? Então, isso é um mito, né? Existem estudos mostrando quais são os esportes mais lesivos, isso em nível competitivo e não no nível recreativo, né? Então, você que está me assistindo aí, nós treinamos em nível recreativo, né? Competitivo é outro nível, né? Não dá nem para comparar. Sabe qual o esporte mais lesivo que tem? É o tênis, tá? Tênis é o esporte mais lesivo que tem. Então, assim, fazer o que você gosta de forma consciente, fazer o que você gosta conciliando com o que você precisa, tá? Nem sempre a gente pode fazer só o que a gente gosta, mas a gente tem que se abrir para essas possibilidades, tá? Deixa eu responder uma aqui do YouTube. A Alessandra perguntou: pessoas com autoimune devem evitar glúten e lactose? Gostaria de saber sobre o Yakult. Também não é recomendado? Alessandra, eu não vejo vantagem em utilizar Yakult, né? Por ser fonte de probióticos, você está querendo dizer? Olha só, probióticos são muito importantes quando a gente fala em modulação intestinal e autoimune, tá certo? Agora, pense que lá no Yakult tem um tipo de cepa só, um tipo de micro-organismo apenas. E a gente sabe que no nosso intestino a gente tem que ter um mix, muitos tipos diferentes de probióticos, tá? Ninguém garante que esse micro-organismo aí realmente está vivo, o do Yakult, né? Porque ele pode ter sofrido muita oscilação térmica, né? Então, vai da distribuidora, vai da fábrica para a distribuidora, da distribuidora para o mercado, do mercado do carrinho para sua casa, né? Então, nesse meio tempo, essa oscilação de temperatura pode ter feito os probióticos, tadinho, os lactobacilos, se eu não me engano, do Yakult é o Shirota, né, morrerem. Então, eu não recomendaria, assim, como uma suplementação de probióticos, eu não vejo como eficiente, tá? Agora, se pessoas com autoimune devem evitar glúten e lactose, o glúten é mais do que elucidado essa relação com a autoimune, né? Até mesmo a medicina, alguns, né, da convencional já vem falando sobre essa relação, principalmente porque é uma proteína mal digerida, que nós não conseguimos digerir, e isso causa quebra das junções intestinais. Então, se eu estou ingerindo um alimento que agrida o meu intestino, eu estou interferindo diretamente na minha autoimune. Porque se esse intestino está esburacado, se tem proteínas alimentares que meu corpo não tem capacidade de digerir, eu estou estimulando o sistema imune a ficar hiperreativo, a continuar hiperreativo. E é isso que você não quer se você tem uma autoimune. O que você quer é fazer com que o seu sistema imune não trabalhe hiperreativo, nem de menos, que ele volte à normalidade e que você volte a ter tolerância imunológica, ou seja, o seu corpo saber a hora de atacar, mas também saber a hora de parar de atacar. E se você está com uma autoimune ativa, é isso o que o seu corpo não está fazendo. Ele não sabe a hora de parar de atacar. Então, glúten e leite são os dois principais, mas não são os únicos, tá? E vou reforçar uma coisa, tá, Alessandra? Não basta a gente tirar, a gente precisa colocar. Porque se você só tira, mas não fornece fibras pré-bióticas que servem de alimento para as bactérias probióticas, você não está modulando o seu intestino. Você parou de colocar uma coisa ruim, mas você não colocou o bom de volta. Então, não é comer pão sem glúten, é comer coisas que não sejam apenas pão, porque isso, quando a gente fala sobre isso, as pessoas querem muitas alternativas similares às coisas feitas com trigo, querem reproduzir a panificação.
E a ideia não é pensar só em panificação. Então, tudo bem, lógico, pode comer um bolo sem glúten, pão sem glúten, mas e as frutas, e as verduras, e os tubérculos, que são riquíssimos em fibras pré-bióticas, que vão servir de alimento para essas bactérias aí, tá? Então, não é só tirar, é saber o que colocar no lugar, tá bom? Selênio para hiper e hipotiroidismo de Hashimoto, né? Uma doença autoimune, Hashimoto, e para a conversão. Então, assim, a forma ativa, né? A forma que realmente vai fazer ação é o T3, não o T4. Então, você toma um hormônio de T4. Então, você precisa converter este T4 que você está suplementando, esse hormônio que você está suplementando, você precisa converter ele em T3. E essa conversão é nutriente dependente. E um dos nutrientes é o selênio. Então, muitas vezes a pessoa suplementa o hormônio, porque a tireoide produziu anticorpos, né, contra ela mesma, e aí causou um dano em que ela não produz mais suficientemente esses hormônios, né? E ela precisa, só que aí você, além de tomar o hormônio, você precisa converter, e essa conversão é nutriente dependente, dentre elas o selênio, tá? Assim como o zinco, assim como a tirosina. Então, pensar no todo, pensar no micro e não só no macro. Então, esse selênio é fundamental para a saúde tiroidiana e tomar cuidado com os metais, porque os metais tóxicos, né, e também os chamados bioquimicamente de não metais, como flúor, como bromo, eles competem pela captação de iodo pela tireoide. Então, a tireoide precisa de iodo. Então, a gente tem, além do precisa encaixar um receptor nesse hormônio. E esse receptor pode estar bloqueado por esses não metais, como flúor, como bromo. E aí você toma remédio, tem nutriente, mas está se intoxicando com esses não metais, né? E aí isso interfere na sua saúde tiroidiana. Então, Marinês, eu não sei se é diabetes tipo 1 ou 2, mas eu vou explicar a diferença, tá? Porque assim, diabetes tipo 1, a doença autoimune em que foram produzidos anticorpos contra o pâncreas, que é um órgão produtor de um hormônio chamado insulina. E aí, a pessoa, geralmente na fase, né, na fase da infância, para de produzir a insulina, por conta dessa autoimune que atacou o pâncreas dela. Então, ela tem que começar a injetar, né, colocar de fora o hormônio insulina. E aí, tudo que eu falo aqui se aplica ao diabetes tipo 1 também. Já é uma patologia em que a pessoa está mais acostumada a ouvir sobre alimentação? Com certeza. Porque o que ela come é imediatamente, em nível de carboidrato, interfere imediatamente na utilização da insulina que ela colocou de fora e também na resposta do que do que ela ainda produz, do que o pâncreas dela ainda produz. Mas a alimentação autoimune, né, as estratégias para a remissão autoimune servem e se aplicam a essa patologia chamada diabetes tipo 1. Já o diabetes tipo 2, ela não é uma doença autoimune, mas ela é uma condição pré-existente em muitos portadores de doenças autoimunes. Muitos. Ou uma pré-diabetes, ou uma resistência insulínica. Resistência insulínica, ela é a condição pré-existente, ela é o que vem antes de você se tornar um diabético tipo 2. E se eu for ver, investigar, a maioria das pessoas que estão me vendo agora vai ter algum grau de resistência insulínica. O que é isso? Na pessoa com resistência insulínica, diferente do diabético tipo 1, que não produz ou produz pouquíssima insulina, ela produz insulina, diabético tipo 2, né, e resistente insulínico. Porém, ela não funciona de forma eficiente. Então, essa insulina é o que ela fica resistente, ela é ineficiente. E como consequência, isso vai levar a pessoa a se tornar pré-diabética ou diabético tipo 2. Então, de fato, se a pessoa tem um diabetes tipo 2, isso é algo que interfere muito na remissão autoimune dela. Se você tem uma resistência insulínica, está totalmente interferindo nessa remissão. O que você precisa fazer? Emagrecer, porque se você está com diabetes tipo 2, você está acima do peso. Ah, não, eu não estou acima do peso, só tenho barriga. Então você está acima do peso. Se você só tem barriga, você está acima do peso.
E talvez se a gente for medir aqui, muita gente vai estar com excesso de gordura corporal, mesmo parecendo magro, que é o que a gente chama de falso magro. Então, essa gordura, a gordura, gente, ela não é um órgão morto, ela produz hormônios. Gordura produz hormônios. Só que são hormônios que nos levam a continuar gordo e ficar cada dia mais gordo. E hormônios quase todos com característica inflamatória. Então, se você tem diabetes tipo 2, o primeiro passo é emagrecer, você tem que emagrecer. E aí, você vai reverter esse diabetes tipo 2. Você vai reverter essa resistência insulínica. Então, olha bem, você está me ouvindo, tem a diabetes tipo 2, uma resistência insulínica como uma comorbidade associada à sua autoimune, e emagreça. Assim, não tem remissão com pessoa com gordura sobrando, tá? Até tem, às vezes algumas emagrecem, depois dá uma estagnada. Conheço quem ficou um pouquinho acima, né? E aí acaba que se você entra Só que eu sempre falo, gente, eu já trabalhei muito com emagrecimento no passado, sabe? E era uma coisa que começou a me frustrar com o tempo. Quem já ouviu minha história sabe um pouco disso. Porque eu não queria mais ouvir falar daquilo lá. Não queria mais ouvir aquela conversa de emagrecer. Eu achava que poucas pessoas buscavam emagrecimento pela saúde. A conversa era sempre estética. Depois que minha vida mudou, assim, que eu voltei, né, me direcionei a trabalhar mais com nutrição clínica e doença autoimune, eu via que o emagrecimento nunca era algo que saía da boca da pessoa como objetivo principal. Ela era sempre uma consequência. E uma baita de uma boa consequência, né? Imagina você emagrecer 10 quilos sem querer. Você não fez dieta para emagrecer 10 quilos. Você fez dieta para conquistar sua remissão. E como bônus, você emagreceu 10 quilos. Porque a gente precisa ter um objetivo, né? Uma ideia muito firmada, uma razão muito forte para a gente querer fazer uma dieta. E eu entendo que ter uma doença incurável, como é uma doença autoimune, né? Que a gente tem. Até alguém perguntou, tem cura? Dá para falar que tem cura? Não dá para falar que tem cura. Dá para falar que tem remissão, que é o controle. O que é remissão? É você não ter mais os sintomas que você tem hoje da autoimune. Ver os seus marcadores sanguíneos modificando, isso é remissão. Agora, se você volta para o seu estilo de vida que te levou para uma autoimune, obviamente, seus sintomas vão aflorar, vão voltar. Só que existem fases, né? Existem fases em que você fica mais restritivo do ponto de vista alimentar e fases que você fica mais permissivo, né? Então, na fase de ataque, na fase de exclusão alimentar, você tem que ser agressivo. Você tem que chegar dando voadora, excluindo mesmo, não evitando alguns alimentos, excluindo. Seu organismo está hiperreativo, está inflamado. Tudo que você come, seu corpo reage. Agora, conquistou a remissão, você tem que manter um estilo de vida. Só que, lógico, você vai aprender a se permitir comer coisas que não são boas, né? Do ponto de vista nutricional. Você vai saber fazer isso, né? Mas você não vai querer voltar para o seu estilo de vida. Eu te garanto que você não vai querer voltar para o estilo de vida. Depois que você experimentou o bom, você não quer voltar para o ruim, tá? Então, você vai ver... Caramba, essa semana mesmo, eu atendi uma das alunas que fizeram um projeto de remissão das turmas anteriores e ela fez uma exclusão ela estava 120 dias com uma dieta muito limpa. E ela falou, Thales, agora que eu vou voltar a introduzir algumas coisas, mas eu nem sei se eu quero, eu nem sei se eu sinto falta, porque eu tô tão bem. E a gente faz um questionário de rastreamento metabólico, em que a gente avalia grau de inflamação. E esse questionário dela, inicial, tinha 113 pontos. E agora deu 31. Depois de 90 dias, deu 31 pontos. Então, assim, tá melhor que eu, sabe? Tá melhor que eu, que nem o meu deu 31 pontos agora, se eu for fazer agora, tá? Então tá super bem, assim. A Elza perguntou se eu acho o que eu acho de ômega 3 e magnésio de malato. Maria, ômega 3, bom para indicar, tá lá na aula do curso, na aula de suplementação. Mas respondendo a Elza, acho ótimo ômega 3 e magnésio de malato para artrite reumatoide e hipotireoidismo.
Tem alguns suplementos que eu considero meio que básico, assim, que você poderia utilizar, assim, sem nem te conhecer, né? Porque nem todos eu posso falar sem saber do seu caso, né? Mas vitamina D, ômega 3, magnésio, probiótico, glutamina, creatina. Postei um vídeo esses dias sobre isso, Elza. São super interessantes. Mas sempre gosto de falar para quem não pode comprar suplemento, não consegue, né, investir em suplemento ou não quer, né? E para quem gosta também, isso é mais importante até para quem gosta demais. Os suplementos, eles são a cereja do bolo. Então pense, se você faz um bolo e coloca uma cereja em cima, o que, que representa a cereja nesse bolo? Representa o toque final. Você está com a base consolidada. Você está com a cobertura e o recheio feito. E aí você só colocou a cereja ali, o toque final, o grande finale, tá? Então, assim, é muito bom tomar suplemento. Mas nem de longe ele vai substituir o que você está deixando de comer e o que você é como se fosse um terreno, né? Um terreno, uma data, como a gente chama aqui no Paraná, um lote. Vamos supor que essa data, esse terreno, tá cheio de quiçaça, tá com mato. E você vai lá e começa a capinar esse terreno, né? Tá limpando. Só que do outro lado vem um caminhão e joga um monte de entulho de obra que estava tendo. Nós chamamos, dentro da integrativa, o nosso corpo de terreno biológico. Então, de que adianta eu limpar o meu terreno biológico de um lado se do outro lado eu estou sujando, né? Então, os suplementos são muito bons quando você já está fazendo a base muito bem feita, que é o que você come. Aí, lógico, você vai repor coisas que a gente não consegue comer. De fato, ômega 3, a gente não consegue comer via alimentação. Nossos peixes, a gente nem come peixe para começar, né? Você come peixe constantemente? Diariamente? Não. Ninguém come. Aqui no Brasil, não. E o peixe que tem ainda não é rico em ômega 3, é cheio de cativeiro, então a gente não come ômega 3. Então não adianta, você pode ter a dieta mais linda que você não vai ter ômega 3. Então é um suplemento bem importante de suplementar, tá? Porque a gente não ingere. Vitamina D, você toma sol todo dia? Não toma, então tem que tomar vitamina D, senão não atinge, tá? Agora, vai tomar algum ômega 3, vai ajudar na dor da artrite e tá com a alimentação toda zoada? Não vai ser eficiente, não vai adiantar. Então, conserte a base e aí você coloca lá a sua cerejinha e vai ser muito bem aproveitada, tá? Renato, e quem já não pode mais perder peso? Renato, falei sobre isso já, tá? Falei sobre isso já. Faz dieta também. A diferença é que você tem que fazer um treino de força para aumentar músculo e não ter uma dieta hipercalórica. Desculpa, hipocalórica. Porque o que faz a gente perder peso também é restrição calórica. Então, é matemática. Então, se eu preciso de 2.000 calorias para me manter, se eu não quero emagrecer, eu preciso comer 2.000 calorias. Se eu como 1.500, todo dia eu tendo déficit calórico de 500 calorias, no final da semana eu vou ter emagrecido. Então, se você não quer mais emagrecer e mesmo assim ter uma dieta anti-inflamatória, você pode, é só não fazer déficit calórico e treinar força para ganhar músculo, manter músculo pelo menos. Ó, a Aline perguntou uma coisa legal: enxaguantes bucais não pode para quem tem Hashimoto devido ao flúor? Aline, tudo que tem flúor vai prejudicar. Então, e olha só, deixa eu te falar uma coisa, até que se você conversar com o seu dentista convencional, tradicional, ou da odontologia convencional, né, ortodoxa, você perguntar para ele o que faz o dente ficar limpo? O que faz limpar o dente? É a pasta de dente ou é a fricção da escova? Ele vai dizer, é a fricção da escova. Então, se você não tiver nada na pasta de dente, mesmo assim, você vai limpar o seu dente. Então, você não precisa de pasta, tá? Você pode utilizar pastas de dente sem flúor e não utilizar enxaguante bucal. Enxaguante bucal também, você perguntar para o seu dentista, para que serve? Limpa mais o dente a gengiva? Não. O que limpa o dente é a fricção da escova e fio dental, tá? Então, sim, imagine só, se você está tendo um não metal que está competindo pela captação de iodo na sua tireoide,
Toda hora, sua tireoide está preferindo flúor, 3 vezes por dia do que iodo. E a nossa dieta também já é pobre em iodo. Então, ela é muito mais rica em flúor do que iodo. Então, além de não ter o iodo, ter muito mais flúor, a sua tireoide ainda prefere flúor. Que jeito que vai receber iodo? Aí você pode suplementar, mas aí a gente fica agindo igual a medicina convencional faz, né? Remediando e não tratando a causa. Você pode suplementar iodo, é bom, mas só isso não vai ser interessante. Soraya perguntou, Thales, duchas ou mergulhar em água fria é uma prática indicada para autoimune? Depende, Soraya. Essas duchas, que a gente chama de ducha coreana, né? Intercala entre quente e frio. Quente e frio. Mergulhar na água gelada, congelada. Melhora a parte circulatória, é indicada em algumas medicinas chinesas, Ayurveda, né? Medicinas milenares. Agora, para autoimune, aí depende. Talvez se você tenha uma autoimune que te cause dor, eu não sei dizer se vai ser bom você utilizar água fria, né? Imagina, você vai fazer vasoconstrição. Talvez isso vai piorar a questão da dor. Agora, se você não tem dor, acredito que vai ser bom, porque vai ser bom como um todo, tá? Mas se você tem artrite reumatoide, fibromialgia, talvez coisas que façam você sentir frio não sejam muito bons, tá? Óleo de coco pode ser usado como enxaguante, orientação do Dr. Diego. Diego Strioto, Geina? Sabe que esse bochecho com óleo de coco, ele é uma prática também da medicina Ayurveda. Eu me esqueci o nome que se dá para isso. É um nome bem diferente. Mas a orientação, eu não sou Ayurveda, tá? Mas eu acho bem interessante. A orientação é você fazer esse bochecho antes de tudo, quando você acorda, durante 3 minutos. Não é muito fácil. Primeira coisa para você pôr na boca, fazer bochecho com óleo de coco, tá? Aí o João usa óleo de coco para bochecho, porque tem jogren. Óleo de coco é bom, né, gente? Pro cabelo, pro corpo, para tudo. Vou responder mais uma pergunta, e eu quero uma pergunta muito boa e difícil. Soraya, tem desbiose, Crohn e rosácea. Totalmente interligado, né? Rosácea tem muito a ver com a incapacidade digestiva. Desbiose também. Pense no sistema digestivo como uma linha de montagem de uma empresa, né? Se um não funciona, se um não faz o trabalho bem feito lá atrás, vai sobrecarregar quem vem depois. Se você não mastiga bem, vai sobrecarregar o seu estômago. Se seu estômago não fabrica enzimas e cloridrato, né, ácido estomacal, vai sobrar para o intestino, agravando a sua desbiose, agravando a Crohn em si, a autoimune em si, que por acaso também ataca o seu intestino. Todo mundo pode tomar glutamina? Autoimune sim, a não ser que você tenha autoimune e câncer junto, não é indicado glutamina em câncer, tá? Até onde eu sei, é a única contraindicação, tá? Porque a glutamina, ela vai estimular uma proteína chamada mTOR, que estimula, é uma proteína ligada a crescimento, tá? Então, se eu tenho um tumor, né, ou uma neoplasia, eu não quero estimular nada a crescer, tá? E acontece, né, as pessoas terem autoimune e câncer juntos, porque se o meu sistema imune, né, tem um autoimune, meu sistema imune não tá funcionando adequadamente, como ele vai me proteger de células cancerígenas que produzimos diariamente? Produzimos diariamente células cancerígenas. A diferença é que a pessoa que tem o câncer, da pessoa que não tem o câncer, é que a pessoa que não tem o câncer, o corpo está dando conta de fazer com que essas células cancerígenas não se tornem um tumor ou não estejam em volume suficiente para se tornarem um tumor. Colágeno tipo 1 e 2 tem efeito na pele e articulações? Dizem que não serve para nada. Colágeno tipo 1 e 2 serve para muita coisa. Principalmente o tipo 2, bem interessante para as articulações. Então, se você tem artrite reumatoide, espondilite anquilosante, utilize. Dá para utilizar o colágeno tipo 2. E ele também tem uma ação cicatrizante intestinal. Então, também tem essa ação intestinal. Aí o colágeno tipo 1, pele, né? Mais para pele. Mas as articulações também utilizam, tá?
Mas aí, no caso do tipo 1, ele tem que ser muito maior qualidade, tem que ser hidrolisado, né? Para que. E tem que estar numa sinergia de minerais para que realmente ele faça sentido, para que ele realmente faça efeito. Na endoscopia, dá para ver se tem desbiose? Não dá para ver se tem desbiose na endoscopia, tá, Silvana? Não dá para ver. Endoscopia, você vai ver estômago. Né? Não dá para ver intestino. E mesmo que fosse uma colonoscopia, não daria para ver desbiose. Porque o que é desbiose? É desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins. Não tem como pegar uma câmerazinha e contar essas bactérias ali no intestino via colonoscopia, tá? Gena, pessoas... Gena, tô te dando uma consultoria aqui já, hein? É isso aí, aproveita. Se pessoas jovens podem usar melatonina. Última pergunta. Se pessoas jovens podem utilizar melatonina em doses baixas. Sabe que a melatonina, até um tempo atrás, não era permitida no Brasil, né? Então, recentemente, ela era liberada, daí ela foi liberada só com receita médica, e depois, agora, eu já estou vendo em farmácia. Eu não vi nada na legislação sobre isso, mas está na farmácia, no balcão, para comprar sem receita, né? Então, a melatonina, a gente é um hormônio, né, relacionado ao sono, né? E ele é produzido a partir da serotonina, que é um neurotransmissor que tem 90% produzido no intestino. Então, para produzir melatonina, você precisa de serotonina, tá? Que é o neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, né? Então, geralmente, pessoas que têm uma depressão por conta é uma depressão bioquímica mesmo, né? Porque tem vários tipos de depressão, né? Geralmente elas não dormem bem. Então tá associado o sono ruim com essa depressão bioquímica pela falta da serotonina, tá? Só que a melatonina, ela também, além de indução ao sono, não só induzir, mas manter esse sono profundo, ela também tem uma ação antioxidante neural. Então, ela é muito importante para o nosso cérebro, muito importante. Então, veja só, aproveitando a sua pergunta aí, Gena, para prolongar esse assunto. Caramba, quem aí que está me assistindo dorme de 0 a 10? Qual a nota que você dá para o seu sono? Coloca aí para mim. De 0 a 10, qual a nota que você dá para o seu sono? Se você toma remédio para dormir, coloca a sua nota sem remédio. Se você toma diazepam, sei lá o que das quantas, não, coloca assim, Tetânia 4, Antônia 7, 7 Silvana, vocês estão até aqui mais ou menos, né? Não tá ruim 7. Mas olha só, sabe, se eu for explorar mais essa pergunta, eu vou ter uma resposta diferente disso. Porque o que é um sono de qualidade para você? Sono de qualidade é você deitar na cama e só acordar no outro dia. E se eu for investigar melhor, você vai me responder que você vai no banheiro uma vez na noite. Ou que você desperta. Mesmo que você já volte a dormir, você não tem dificuldade para voltar a dormir. Mas você, pode ser que... A maioria das pessoas dá uma acordadinha. Ou levanta para ir ao banheiro, ou abre o olho, mas já volta a dormir. E esse abrir o olho, se você tiver claridade, se você levantar para ir ao banheiro, você vai ter que acender a luz. Né? Ou você vai ter que ter uma leve claridade para você conseguir chegar no banheiro. Esse fato de você acordar já significa que o seu sono não está 100%. Você está produzindo cortisol, que é o hormônio do estresse. Se você levantou para ir ao banheiro, você produziu cortisol. Não tem jeito. A gente precisa do cortisol também, né? Então, gente, sono é muito importante para o controle inflamatório. Então, se você respondeu menos que 8, você precisa melhorar a sua qualidade ou a sua quantidade de sono. Porque sem sono ou com sono interrupto, você fica mais inflamado, você não produz hormônios que você deveria produzir durante o sono, como o GH, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio. O que é crescimento? Você fala, não, mas Thales, eu parei de crescer, sou adulto, mas a gente precisa de hormônio do crescimento para reparar estruturas do nosso corpo. E a gente precisa de melatonina para fazer uma limpeza dos nossos neurônios. Então, se você tem uma autoimune, tipo Alzheimer, Parkinson, esclerose, mais ainda. Mas se você não tem, você precisa dormir bem, porque está totalmente ligado ao fator inflamatório.
Então, o que você precisa fazer para melhorar esse sono? Primeiro, fazer uma refeição no máximo 2 horas antes de dormir. Uma refeição baixa em carboidratos. Uma refeição baixa em tudo. Tem que ser um prato leve. Uma sopa, por exemplo. Uma sopa é um ótimo hábito, é uma ótima refeição noturna. Uma sopa leve, né, gente? Não é uma sopona de mandioca, sopa de feijão. Sopa com calabresa, né? Uma sopa mais leve, moderada em carboidratos. Ainda mais quem tem digestão pesada, lenta, né? Faz um escaldapé. O que é o escaldapé? Colocar água numa bacia com água quente. Você pode colocar umas florzinhas de camomila, um óleo essencial de lavanda nesse escaldapé. E esse escaldapé precisa chegar até a sua canela, tá? Isso é um relaxamento da medicina chinesa. Estimula meridianos relacionados a sono, envolvidos no sono. Toma um chazinho de mulungu, de camomila, ou de mulungu com camomila junto. Mulungu é sensacional, eu tenho ótimos feedbacks de pessoas que tomam chá de mulungu. Anota aí e toma 200 ml de chá, não toma muito. E não toma um pouco antes de dormir, de ir para a cama. Toma umas 2 horas antes. Para você dar tempo de fazer esse xixi, né? De virar xixi e você não ficar acordando para fazer xixi, tá? E geralmente, quem acorda para ir ao banheiro. Ah, tá. Mais uma outra dica. A gente tem que se preparar para o sono, tá? A gente não pode simplesmente ir para a cama. Então, comer uma refeição leve de baixo carboidratos, no máximo 2 horas antes de dormir, fazer o escaldapé, fazer o chazinho, tirar todas as luzes do seu quarto, LED de TV, LED de ar-condicionado, colocar uma fita isolante em cima do LED. Se você tem TV no quarto, tira essa TV do quarto, pelo menos não assista a TV antes de dormir. E tem um quarto bem escuro, um blackout, uma janela muito escura, tá? E conforto térmico, não pode ter está desconfortável a temperatura do seu quarto. Então você tem que se preparar para dormir, não é simplesmente ir lá e dormir, tá? Então isso tem total a ver com o envelhecimento o encurtamento dos telômeros que eu falei no começo do vídeo, tá? Então eu vejo que isso é um problema muito recorrente. Se você deseja a remissão do seu problema autoimune, você precisa agir no seu sono imediatamente. É fundamental. Mas respondendo a pergunta, se vai ser bom para pessoas jovens, eu acredito que não vai ser, né? Tipo, você tem 15 anos, 20 anos, não tá te faltando melatonina. Talvez está sobrando estímulo demais, né? Adolescente, fica no celular o dia inteiro, toma cafeína, sei lá, chá, café, refrigerante com cafeína, come pesado, né? E principalmente as telas de celular, que eu acho que é o pior. Então, não vejo necessidade de suplementar numa pessoa muito jovem. Mas a partir dos 30 a gente já vai diminuindo nossa produção, tá? Atualmente eu não tomo, mas eventualmente tem momentos que eu tomo, não para o sono, porque meu sono é muito bom, graças a Deus, mas para fazer essa higiene neural mesmo, tá? Afinal de contas, tem muita coisa boa, né, gente? Tem muita coisa boa para a gente usar. Olha quanta coisa boa que tem para a gente usar. Olha como tem recursos holísticos e integrativos que vão nos ajudar, que vai te ajudar na sua saúde. Além da alimentação, práticas meditativas, a sua religiosidade, um reiki, uma acupuntura, uma reflexologia. Ano passado eu estava fazendo um que chama biomagnetismo, coloca ímãs em algumas partes do corpo para reequilibrar a parte energética. A gente tem muita coisa boa, gente. A gente tem que saber procurar, acreditar nisso, porque esse é o caminho. Esse é o caminho da remissão. Tá bom? Então ficamos por aqui. Um grande abraço, obrigada por sua audiência, sua atenção. Fiquem com Deus e até a próxima.